Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo nesta oportunidade na Epístola aos Hebreus, o capítulo de número 6 e o versículo de número 10, onde está escrito assim: Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Esse o texto que vamos meditar nesta noite, falando sobre Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Quando nós encontramos registrado na palavra de Deus, em várias passagens, o encorajamento, a exortação, o incentivo para que se realize a obra de Deus, se disponha a se colocar inteiramente nas mãos do Senhor, nós devemos entender, em primeiro lugar, que isto para nós se constitui uma grande oportunidade, um privilégio incomparável que nos é dado por Deus, porque nos lembramos onde nós estávamos, de onde o Senhor nos tirou, aonde Ele nos tem colocado, a cada um de nós. E quando começamos a pensar a situação em que estávamos, perdidos, desgarrados, errantes, inimigos e toda sorte de maldade que fazia parte do nosso viver, pois vivíamos mortos em delitos e pecados, insensíveis, ingratos, profanos, imorais, irreconciliáveis, irresponsáveis, enfim, toda sorte de obras malignas faziam parte da nossa vida. E isto era o resultado do pecado, não tinha como ser diferente. Não tinha como a gente fazer um outro tipo de obra se o centro originador da nossa vida estava sendo dominado pelo adversário, por Satanás. Porque ele é o príncipe deste mundo. Ele enganou, ele iludiu. E as pessoas acreditaram nas propostas do adversário e quando observaram já estavam aprisionadas por ele, oprimidas, sem a liberdade, sem poder se desvencilhar daquela situação. Até o momento em que veio Jesus Cristo. Deus precisou demonstrar o seu amor para com a humanidade, enviando o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta foi a prova maior do amor de Deus. Deus não tinha aqui na terra com quem contasse para esta finalidade. Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Extraviaram-se. Não havia um sequer que fizesse o bem. Todos estavam destituídos. E na condição em que estavam, nenhum de nós poderíamos oferecer nada a Deus por conta da contaminação, da mancha, da corrupção, do pecado que era inerente à nossa vida. E quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então foi nesta condição que o Senhor nos encontrou. Há um hino que diz: o bom pastor buscou-me, já longe do redil, caído triste viu, as chagas com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Então este foi o trabalho de Jesus. Jesus disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então a nossa condição diante de Deus era de perdido. Mas por Jesus, a demonstração do amor de Deus, nós fomos encontrados por Jesus, porque ele veio buscar, ele nos encontrou, nos convidou. Ele disse: vinde a mim,
todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E que alívio ele nos trouxe, e que peso Jesus tirou da nossa consciência como resultado do sacrifício da sua vida e o derramar do seu sangue para redenção da humanidade. Foi por isso que o apóstolo Pedro escreveu: não foi com tradição como prata ou ouro que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, que se ofereceu a Deus. Este sacrifício Jesus ofereceu a Deus. Existe nas redes sociais aí um vídeo rodando por aí, que houve uma conversa entre Satanás e Jesus, e que Jesus estava perguntando para Satanás o que ele queria para libertar as almas, e ele disse que queria a vida, queria o derramar do sangue, e Jesus aceitou. Isso é mentira. Isso não está de acordo com a palavra de Deus. Jesus não ofereceu nenhum sacrifício, nenhuma oferta para Satanás. Jesus ofereceu a vida dele como sacrifício a Deus, e foi agradável, foi aceito diante de Deus. E então, com o sacrifício oferecido por Jesus a Deus, Deus coloca este sacrifício, este preço do resgate que foi pago por Jesus, à disposição da humanidade, e Jesus é quem salva e liberta. Agora, Jesus liberta do poder e do domínio de Satanás. Portanto, o poder de Jesus é maior que o poder de Satanás. Que Jesus tem poder de libertar, de arrancá-lo das garras de Satanás e trazê-lo para si, de transportá-lo das trevas para a sua maravilhosa luz, de tirar da morte para a vida. Ele arrancou a mim, a você, a cada um de nós que hoje estamos servindo ao Senhor. Nós fomos arrancados do poder do maligno pelo poder de Jesus. Isto foi a demonstração do amor de Deus. Então ele nos trouxe a Cristo, ele nos perdoou, nos garantiu a salvação, nos fez a promessa da vida eterna, perdoou os nossos pecados, tirou as iniquidades que dominavam a nossa vida, permitiu que o Espírito Santo viesse fazer morada em nós. Agora estamos voltados totalmente para servir e adorar a Deus na beleza da sua santidade, obedecer às orientações do Senhor Jesus e sermos capacitados pelo poder do Espírito Santo para o trabalho que Deus coloca diante de nós. Porque a palavra diz que pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então observe, fomos salvos pela fé, por meio da graça. Fomos feitos, somos agora feitura de Deus, filhos de Deus, adotados na família divina. E temos boas obras para fazer que Deus preparou para nós. A cada um de nós, Deus preparou um trabalho certo quando nos resgatou. Nós encontramos na palavra de Deus que para cada um, o Senhor Jesus, ele tem dado uma rica e preciosa oportunidade de nos colocar em atividade na sua obra. Na obra de Deus só fica passivo e omisso quem não quer obedecer à orientação do Senhor Jesus. Mas quem se dispõe a obedecer, ninguém ficará de mãos vazias, ocioso, sem ter nada para fazer. Não. Cada um de nós temos um trabalho importante. E o texto que li esta noite, a partir do momento em que o Senhor nos chama, nos perdoa, nos capacita, coloca diante de nós
um trabalho excelente, dá-nos uma oportunidade, coloca diante de nós o tempo favorável para que nós possamos desempenhar aquele trabalho para a glória do seu santo e bendito nome. E este trabalho que nós fazemos, a palavra de Deus, conforme ele diz que Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade, um trabalho que prestamos e fazemos a Deus, movido unicamente pelo nosso amor diante de Deus. Amor este em função do amor de Deus, porque nós amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Deus derramou pelo Espírito Santo o seu amor em nosso coração. Então é com este amor de Deus que nós agora estamos colocados diante do Senhor com um trabalho para que cada um de nós possamos fazer a parte que nos cabe. E ao fazermos, o Senhor Deus ainda tem prometido que não haverá esquecimento. Em outro texto diz que haverá recompensas de Deus. O texto que está lá em 2 Crônicas, no capítulo 15 e o versículo 7, está dito assim: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Quando Paulo escreveu à igreja de Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15, o versículo 57, ele diz: mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E no 58 ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Sempre firmes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Quando o apóstolo João, escrevendo a revelação de Apocalipse, no último capítulo, 22, versículo de número 12, deixou assim registrado as palavras de Jesus: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Obra, trabalho, tarefa, oportunidade que Deus colocou para cada um de nós realizarmos na sua vontade. Veja o que diz o hino de número 93 da harpa cristã. Diz assim, olha: há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Vem alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. A segunda estrofe: para cada crente, o mestre preparou um trabalho certo quando o resgatou. O trabalho a que Jesus te chama aqui, como será feito se não for por ti? 3. Pode ser humilde, mas se for para Deus, ele é contemplado lá dos altos céus. E o esforço feito não será em vão, se tiver de Cristo plena aprovação. 4. Quantos há perdidos sem a salvação? Quantos que precisam de consolação? Como Cristo os ama, fá-los entender, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. E o coro diz: por Jesus, a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Então veja que há diante de nós um trabalho importante que foi colocado por Deus dentro do espaço e do tempo que ele nos concede. Então cada um de nós estamos no lugar que Deus nos quer,
no tempo que Deus nos quer e para uma obra que Deus tem para nós realizarmos. Então, se nós não o fizermos, nós ficaremos em falta. Não receberemos de Deus a recompensa e seremos reprovados diante do Senhor. Então, é preciso que nos ocupemos com o trabalho do Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ele disse: não que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço. Ele diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, vai em direção do alvo, realizando, fazendo, trabalhando na obra do Senhor. Paulo foi um trabalhador incansável. No fim da sua existência, ele disse: combati o bom combate, ou seja, fiz o trabalho que me foi confiado, acabei a carreira, guardei a fé, e agora estou aguardando a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a tantos quantos amarem a sua vinda. E aqui o Senhor deixou escrito: Deus não é injusto para se esquecer do trabalho, ou de se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade, que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servias. Então, todo e qualquer trabalho que nós fizermos na direção de Deus, com amor e por obediência, este trabalho terá diante de Deus uma recompensa incomparável. E é o Senhor que vai trazer esta recompensa para cada um de nós. Então, visto que o Senhor fez por nós o que ninguém poderia fazer, o lugar de onde Ele nos tirou, aonde Ele nos tem colocado, as oportunidades que Ele nos tem dado, a compreensão, o discernimento espiritual que Ele tem dado a cada um de nós. O Espírito Santo que habita no nosso espírito e nos orienta, nos ensina, nos instrui, nos dirige, nos guia. Tudo isso são recursos que Deus coloca diante de nós. A obra que Ele colocou diante de nós, para que possamos realizá-la a contento, com alegria e para a glória do nome do Senhor. Não é para nós tirar proveito daquilo que pertence a Deus, mas é fazê-lo com gratidão, com satisfação, com prazer na alma, porque nós estamos desfrutando algo glorioso com valor eterno, unicamente por conta do amor de Deus por nós. E tudo o que fizermos aqui, aquilo que Ele tem nos dado para fazer, terá de Deus uma recompensa. Então a nós compete o quê? Compete fazer, compete trabalhar, se lançar no campo, se colocar à disposição de Deus, se preparar, consagrar a vida, colocar-se em afinidade com a vontade do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, estou pronto, usa-me, dirija-me, faz em mim o teu querer. E quando nós estamos trabalhando, o Senhor está presente, olhando, confirmando, ensinando e preparando recompensas para o seu povo. Então, sabendo que Deus não se esquece da vossa obra e do trabalho da caridade, como é que nós devemos trabalhar? Qual deve ser os elementos que vão fundamentar o trabalho que nós estamos realizando para Deus aqui na terra? Então, sabendo disto, que estamos nas mãos de Deus, estamos debaixo da sua proteção e na sua permissão com um trabalho para fazer. Este trabalho devemos fazer, mas não podemos fazê-lo de maneira relaxada, porque a palavra de Deus diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente.
Existem pessoas que sabem que têm algo para fazer para Deus, mas não se consagram, não se preparam, não pedem ajuda de Deus, não se colocam na posição, fazem de qualquer jeito, não se importa qual vai ser o resultado, estão fazendo, parece que obrigado. Mas na obra de Deus, nós devemos fazê-lo voluntariamente e com amor, dependendo da graça de Deus, dependendo da misericórdia de Deus, dependendo da ação do Espírito Santo, para que o trabalho que Deus nos confiou seja um trabalho firme, seja um trabalho profundo, seja um trabalho permanente e que este trabalho produza resultados que vão glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Então, sabendo disto, como nós devemos trabalhar para o Senhor? Um outro hino diz: eu quero trabalhar para meu Senhor. Agora, de que forma nós queremos trabalhar para o nosso Senhor? O hino 115, ele diz: eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. E aqui está dito: se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Então, o trabalho para se fazer para Deus deve se fazer por amor, com alegria, com gratidão, com uma alma decidida, pronta, voluntária. Este é o nosso trabalho. Então, em primeiro lugar, nós precisamos trabalhar com amor. Se não estivermos sendo dirigidos e mantidos pelo amor de Deus que se manifestou na nossa vida, o nosso trabalho não terá resultado. Então, em primeiro lugar, precisamos trabalhar com amor. Em segundo lugar, o trabalho que fazemos para Deus, porque a palavra de Deus nos diz que todas as vossas obras sejam feitas em caridade. Aqui, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 16, e o versículo de número 14, diz assim: todas as vossas coisas sejam feitas com caridade, com amor. O trabalho para Deus deve ser feito com amor. Eu devo expressar este amor do meu coração, expressá-lo em palavras, expressá-lo em comportamento, expressar nas minhas ações, expressar na transmissão da mensagem, da pregação do Evangelho. O amor de Deus deve estar presente e transbordante no meu coração, porque é preciso amar, em primeiro lugar, a Deus, em segundo lugar, amar o próximo. Então, tudo que fizermos deve estar marcado pelo amor que Deus derramou em nosso coração. Então, em primeiro lugar, o nosso trabalho para Deus deve ser feito com amor, por amor. Em segundo lugar, o trabalho que nós fazemos para Deus, ele deve ser feito com confiança, com certeza, com convicção. Nós não podemos fazer um trabalho para Deus com dúvida, inseguro, ressabiado. Não. Nós temos que ter confiança, convicção,
Porque o trabalho que Deus nos deu é um trabalho certo, é um trabalho sério, é um trabalho seguro, é um trabalho verdadeiro, é um trabalho com resultados eternos. Então nós devemos trabalhar com confiança, com segurança, sabendo que estamos fazendo um trabalho que vai trazer resultados para Deus. Em terceiro lugar, o trabalho que nós precisamos fazer para Deus, ele deve ser permeado com a sinceridade. Nós não devemos trabalhar para Deus com engano. Não devemos trabalhar para Deus com artimanhas. Não. O nosso trabalho deve ser marcado pela sinceridade. Sinceridade significa sem cera, sem engano, sem mentira. E o trabalho que não tem a sinceridade é um trabalho mascarado. Dá aparência de uma coisa quando na verdade é outra. Não. A sinceridade é como que se dizer, de rosto limpo, de cara limpa, sem máscara, sem engano, sem fingimento. Esse deve ser o nosso trabalho diante do Senhor. Em quarto lugar, nós precisamos fazer um trabalho para Deus, dirigidos e alimentados pelo temor a Deus. Porque o temor a Deus, quando fazemos pelo temor a Deus, não é medo, é a reverência, é a admiração, é o respeito, com adoração diante de Deus. E o temor a Deus, o temor de Deus na nossa vida, vai nos livrar de muitas coisas ruins. Porque o adversário é astuto, ele procura colocar a cunha dele em todas as ocasiões na nossa vida, servindo a Deus, para tentar nos distrair, nos tirar do propósito de Deus. Mas quando houver o temor em nosso coração, quando alguma coisa estranha quiser acontecer, o temor a Deus se manifesta. E nós entendemos aquilo como um alerta de Deus para nos poupar e nos livrar. Então nós devemos fazer um trabalho para Deus com temor, temendo-o pelo que ele é, respeitando-o, honrando e sendo leal diante do Senhor. Em quinto lugar, nós precisamos fazer um trabalho para Deus com humildade. O trabalho que devemos fazer para Deus não deve ser um trabalho que vá alimentar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso espírito de grandeza, de superioridade, de querer ser mais que os outros, de querer se mostrar que é melhor do que este, é melhor do que aquele, de exigir das pessoas que nos coloquem nas alturas, nos pedestais, num lugar de admiração. Não! O trabalho que fizermos para Deus deve ser marcado pela humildade. Humildade. Porque exaltação, aquele que se exalta será humilhado, aquele que se humilha será exaltado pelo Senhor no tempo certo. Então o trabalho que fizermos, devemos fazê-lo com humildade. Nós encontramos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, o versículo 19, veja o testemunho vibrante de Paulo, quando ele estava se despedindo ali de Éfeso para seguir a sua jornada missionária. Ele diz assim: servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então ele estava servindo a Deus, trabalhando para Deus com muita humildade. Nunca se vangloriou, nunca quis se colocar num pedestal, sempre reconheceu o seu lugar. Quando chegou em determinado momento, ele pensou, ele disse: eu trabalhei mais que todo mundo. Não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele reconheceu que foi a graça de Deus. Então nós não temos nada que tirar proveito da obra de Deus. Temos que trabalhar com humildade,
diante da presença do Senhor. Esse deve ser o nosso tipo de trabalho. Fazendo assim, o Senhor, ele tem prazer na humildade dos seus filhos, porque eles são abençoados pelo Senhor. Em sexto lugar, nós devemos fazer a obra de Deus com arrependimento. Mas que tipo de arrependimento é este? É aquele que muitas das vezes existem certas situações, dado o momento, a posição, a maneira como Deus nos usa, e as pessoas às vezes querem mudar o status, mudar o patamar, querer ir para outro nível por promoção pessoal, mas nós precisamos entender que nós temos que trabalhar a Deus e pedir a Ele graça para que Ele possa, então, no nosso trabalho, observar em nós que nós não estamos indo além do que nos é permitido ir. Se nós ultrapassarmos a linha estabelecida pelo Senhor, nós precisamos reconhecer, dar um passo atrás e nos arrepender daquele caminho. Mas observamos aí então, visto que somos resultados do amor de Deus por nós em oferecer o seu Filho como preço de resgate e redenção, nos redimir, nos reconciliar para Deus, nos colocar diante dele, tirar todo o peso de condenação da nossa vida, colocar em nós a certeza da salvação, a vida eterna, a paz, a alegria, abrir o acesso, o caminho direto para Deus, e Deus coloca diante de nós um trabalho importante para fazer e promete que vai recompensar. Como deve ser esse nosso trabalho? Devemos trabalhar com amor, devemos trabalhar com confiança, devemos trabalhar com sinceridade, devemos trabalhar com temor, devemos trabalhar com humildade, devemos trabalhar com arrependimento. Porque diz a Escritura, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho, para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que para com os santos mostraste, enquanto servistes e ainda servis. Então, o trabalho que fazemos para Deus, nós devemos fazê-lo com todo zelo, com toda dedicação, com toda disponibilidade, porque este é o nosso tempo, esta é a oportunidade que Deus coloca diante de nós e nós não precisamos ficar escolhendo o que é que vamos fazer. Deus já decidiu o que é para nós fazer. Então, a nós compete buscar a vontade de Deus, entender o que Deus requer de nós e nos colocar diante dele para executar segundo a vontade de Deus para nós. E ele virá no momento certo. Jesus disse, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Portanto, trabalhe para o Senhor, trabalhe com amor, trabalhe com confiança, trabalhe com sinceridade, trabalhe com temor, trabalhe com humildade, trabalhe com arrependimento. Sirva a Deus com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com todo o teu espírito. Deixa Deus te usar como instrumento nas mãos dele, e o teu trabalho terá de Deus uma grande e maravilhosa recompensa. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque o vosso trabalho tem uma recompensa. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.